a criação e a cobrança de tributos, que se materializam através de impostos, taxas e contribuições. Então, sempre que vocês estiverem diante de um caso concreto que estabeleça um relacionamento entre o Estado arrecadando um determinado tributo do cidadão contribuinte, vocês entendam que a disciplina desse caso vai ser dada pelo CTN, portanto, ele vai ser tratado no direito tributário. Então, o direito tributário é aquele pelo qual o Estado ele cria e cobra tributos, sejam eles quais forem. Sendo que o Estado só pode cobrar um tributo quando este tributo tiver sido criado através de uma lei. E essa lei, não vão prender a gente aqui não, né, Pedro? Vem pra cá. O que tá vendo hoje aí? Todo mundo passando mal? Já saiu uma aqui passando mal, agora mais. Meu Deus do céu. Imagine isso da prova. Não, já da prova normalmente não. Bastante gente sai desse momento. Bastante gente tá passando mal. Tá grave, pô. Já é. O Estado não pode cobrar nenhum tributo sem ter sido esse tributo implementado por lei. E o normal é que ele cobre sempre no ano seguinte. Esse tributo ele não pode cobrar no mesmo ano em que o tributo foi criado, a não ser que ele consiga provar a urgência na arrecadação. Dá um exemplo aí, por favor. Dá um exemplo aí, por favor. O exemplo? IPVA, IPTU, ICMS, ISS, a antiga CPMF, taxa de luz, de incêndio. Mas o prazo é 90 dias. Não vou falar mais que aí a gente vai ficar passando mal aqui. Devemos de tudo aí já. Imposto de renda. Esse quase não morre. Mas o prazo é de 90 dias para ele entrar em... Normalmente é no exercício seguinte, né? Tá? Mas só se for de emergência, a arrecadação é que ele vai poder entrar em emergência no mesmo ano. Sabe por quê? Porque o mesmo princípio da reserva legal e anterioridade da lei do direito penal também tem que ser observado no direito tributário. Significando que só há tributo quando implementado através de uma lei. Sem lei, o Estado não pode cobrar tributo. Ah, mas a CPMF era por medida provisória. Mas a medida provisória tem força de lei. É uma espécie legislativa, está lá no artigo 59 da Constituição, que é criada pela chefia da Administração Pública Federal, o Presidente da República, no caráter de urgência e necessidade. Então, a necessidade de implementar aquele tributo e a urgência na tratativa é que fazem com que a medida provisória possa ser criada. Tá? Coloca um conceito de direito tributário. Direito tributário é a subdivisão cujas normas e princípios tipificam os tributos. Tipificam os tributos. Abra um parêntese, só para a gente materializar aí quais são os tributos. Impostos, vírgula, taxas e contribuições. Fechem parênteses. Vírgula, permitindo ao Estado arrecadar em face do cidadão contribuinte
permitindo ao Estado arrecadar em face do cidadão contribuinte. Vem, cara. Tem lá atrás, ó. Tem um monte de cadeira vaga lá atrás. Eu entrei e não vi. Valeu, obrigado. Um momentinho, tá bonito. Você que eu pedi aí antes de fazer. Eu fazia muito. Prova vai ter que ser mais na sua opinião. Tem que mandar fechar o Devia. Ó, tem vaga lá atrás. Tem cadeira lá. Aí, levanta a mão aí, ó. Lá atrás. Olha lá. Mas o aluno está ninguém tá falando evidência, não precisa. É isso aí. Também não tá vendo a menina. Mas é mais O negócio é todo mundo embora sem O que aumentou? Caraca, que isso? Que isso, cara? Ao dia que ninguém mais vier nesse shopping, eles vão ter que abaixar o estacionamento. Porque lá no shopping, que é muito mais rebuscado, é R$4 o estacionamento. É isso aí, é isso aí. Aí, pegou preso. Aí, isso aqui. de sacanagem. É, pegou preso. Porque não caiu, com certeza. Meus queridos, podemos seguir? Júlio, mas o pino não caiu no chão. Não, tem pino, tá quebrado. Deixa eu fazer uma referência rápida a vocês aqui. Alguns doutrinadores juntam o direito tributário ao direito financeiro. Chamam de direito financeiro e tributário. Mas é importante a gente saber separar. Porque o direito tributário é aquele pelo qual, como nós já vimos, o Estado cria os tributos e cobra socialmente esses tributos, estabelecendo as relações tributárias entre Estado e cidadão contribuinte. Já o direito financeiro, diferentemente, é aquele que vai cuidar das finanças públicas, do equilíbrio do patrimônio público, que é formado, de um lado, pelo polo ativo e, de outro lado, pelo polo passivo, onde o ativo se encontram os direitos de valor econômico e a arrecadação proporcionada pelo direito tributário vem para esse lado aqui. O que entra no patrimônio público, direitos de valor econômico do Estado. Já o passivo consiste nos deveres de valor econômico. É tudo que o Estado gasta para prestar os serviços. Então, o direito financeiro é exatamente aquele que tenta o equilíbrio aqui das finanças. O Estado não pode ficar em déficit, ele tem que arrecadar, mas também ele não pode ter lucro. Ele tem que usar o dinheiro para prestar um serviço decente, como tem feito aí, né? Todos os serviços são maravilhosamente bem prestados. Então, o direito financeiro é exatamente esse que vai cuidar das finanças. Aquilo que entra no patrimônio, o ativo, e aquilo que sai pelo gasto na prestação de serviços, o passivo. Tá? A quinta subdivisão do direito público financeiro. Aquilo ali. Ah, tá. Do outro lado. Você queria dar uma
Não, eu só vou escrever só isso aqui e para. Tá? Não vou escrever nada aqui não, só vou falar sobre ele. Bom? É direito processual. É a quinta subdivisão, direito processual. O direito processual, ele vai cuidar das relações judiciárias entre autor e réu e que sofre a interveniência do Estado juiz na prestação da atividade jurisdicional. Então, quando a gente fala em processo, nós temos que pensar em ação, que faz com que ocorra o processo judicial. Então, se vocês estiverem diante de um caso concreto, a fulano moveu a ação em face de ciclano, o processo de divórcio, o processo de anulação, de compra e venda, sempre que vocês estiverem diante de uma situação como essa, vocês têm que pensar na disciplina do direito processual, tá? E a relação processual, ela é representada graficamente nesse sentido, ó, a gente até já fez isso aqui, né? Ó, de um lado, o autor, que presume-se tenha o direito, de outro lado, o réu, que presume-se tenha descumprido um dever, por isso que gerou o conflito. Tudo subjetivo. Sabe aquela questão da gente ter que esgotar todas as possibilidades na esfera extrajudicial? Tentar, na medida do possível, junto àquele que descumpriu um dever, ó, pô, dá pra tu cumprir o teu dever? Pô, eu já vim aqui pela terceira vez. É esgotar a esfera extrajudicial para evitar isso aqui. Mas se não tiver como evitar, o direito de ação é uma previsão constitucional. É o único jeito da gente resolver a pendenga. Porque se não for assim, vai ser na base da força, da porrada, do tiro. E aí imagina, vai ser uma confusão só, né? Então, o que o autor faz? Ele usa o instrumento da ação para provocar a atividade jurisdicional que é praticada pelo Estado juiz. E aí o Estado juiz manda citar o réu. E a citação válida, quando juntada aos autos, faz com que se forme validamente o processo. E aí, o Estado, ele tem, por obrigação, resolver essa pendenga, que é interesse coletivo. Porque se o Estado não se interessar em resolver as questões judiciais, conforme eu havia dito para vocês, as questões vão ser resolvidas na base da força. Então, o Estado tomou para si a resolução dos problemas. Então, isso é interesse social coletivo. E aí, como é que o Estado resolve? Com um mandamento, com uma sentença, subordinando as partes. Tá? Sendo que, no processo civil, a gente vai separar o direito processual em 3 partes. As partes são chamadas autor e réu, mas podem também ser chamadas requerente. A gente falou isso aqui, né? E o réu requerido. O autor pode ser chamado de suplicante, que é a expressão menos usada, mas é uma expressão possível. E o réu suplicado. São nomenclaturas que nós podemos usar num processo para não cansar o juiz. O autor foi, o autor veio, o autor comprou, o autor devolveu. O réu, cansa. Então usa o requerente, o autor. Aí você vai movimentando ali a possibilidade do juiz não cansar as vistas dele. O juiz não vai olhar tudo. Ele vai olhar só aquilo que é de fundamental importância. Às vezes nem ele olha, às vezes quem olha é o secretário, e o secretário que profere a sentença, e ele só assina. Normalmente é assim, tá? Verdade. Mas são nomenclaturas utilizadas aonde? No processo civil. Agora, como é que funciona no processo penal? No processo penal, de um lado, o autor da conduta ilícita, que é chamado de réu. De outro lado, quem é? Aquele que promove a ação penal, que pode ser promovida pelo Ministério Público ou até por um defensor ou advogado, se for ação penal privada. Autor
da conduta ilícita, chamado de réu, o réu penal, e quem vai mover a ação é o Ministério Público, a ação penal pública, ou o advogado defensor na ação penal privada. Tá? Agora, se for processual trabalhista, e existem os processos trabalhistas, o nome das partes, de um lado, o autor é chamado de reclamante, e do outro lado, a empresa ré, chamada de reclamada. Por que essa nomenclatura? Porque o nome da peça que inicia o processo trabalhista é chamada de reclamação trabalhista. Então, reclamação, o reclamante é aquele que está reclamando, e a reclamada é aquela que está sendo ali a ré no processo. Bom, Código de Processo Civil vai disciplinar as relações processuais civis, o CPC. Tá? Está sendo até reformado. O processual penal vai ter a disciplina do Código de Processo Penal. Já o processo trabalhista, como não tem um código processual, vai ter a disciplina da CLT e alguns dispositivos do CPC. Então, o processo é dividido nessas três partes aí, civil, penal e trabalhista. Seja ele qual for, se vocês estiverem diante de uma relação processual, afirmem que o direito é público. Além da CLT, qual é o outro trabalhista? CPC. Nos outros direitos. Código de Processo Civil. Professor, professor. Só um minutinho. Não, aí eu não sei. Você só pode usar como base da CLT. Aí o estatutário tem que se usar a lei 811. Aí não é a CLT. Coloque um conceito aí de direito processual. Direito processual. Vamos lá. Direito processual é o que consiste nas regras e princípios. É o que consiste nas regras e princípios que disciplinam os relacionamentos, entre autor, entre o autor, os relacionamentos entre o autor e o réu, havendo a interveniência do Estado juiz, na atividade de prestação jurisdicional. Havendo a interveniência do Estado juiz na atividade de prestação jurisdicional. Então, esse é o direito processual. Vocês vão estudar o processo civil, o processo em vários semestres, o processo trabalhista em vários semestres e também o processo penal em vários semestres. Os outros direitos se apoiam muito no civil, né? Para as outras casos. Foi? Os outros direitos, o trabalhista, tem muito apoio no civil, né? Não, o direito trabalhista tem apoio na CLT. Tá? O processo trabalhista na CLT e o CPC, que é o Código de Processo Civil.
Professor, o CPP... Não é Código Civil, é processo civil. É assim, devendo bons velhos, É. Diga. Eu queria que uma explicação de respeito ao CPP entre autor e réu ali. É, porque na realidade a relação processual penal, de um lado, tem o autor da conduta ilícita, aquele que praticou o crime, chamado de réu. E do outro lado, que promove a ação, se for a ação penal do Ministério Público, se for a ação penal pública, se for a ação penal privada, o defensor ou o advogado. O defensor é o advogado público, tá? A confusão ali é porque em relação ao direito penal, o criminoso ele não infringe o direito, ele pratica o direito. É. Ao contrário, por isso ele está... É, exatamente assim. Ali ainda entram algumas subdivisões que têm importância, mas essas que nós anotamos são as mais importantes. Então, por exemplo, entra também ali o direito ambiental, que vai tratar da tutela do meio ambiente, dos crimes contra o meio ambiente, né? Entra o direito previdenciário, cuja legislação disciplina os benefícios previdenciários, como a aposentadoria, seja ela por invalidez, por idade, por tempo de serviço, auxílio-doença, todos os benefícios previdenciários. Logicamente, essa relação previdenciária entre Estado e o cidadão é aquele que almeja um benefício, é uma relação de subordinação, né? E o cidadão, ele tem que preencher aqueles requisitos do Estado e se submeter à ordem do Estado, né? E que, se o cidadão não consegue êxito, mesmo preenchendo os requisitos, e quantos casos como esses acontecem, aí o cidadão vai ter que exercer o direito processual, vai ter que ingressar com uma ação contra a Previdência Social, tá? Se não conseguiu pessoalmente, com a Previdência, vai ter que conseguir judiciariamente, tá? Bom, para a gente finalizar, a gente precisa estudar. Ali foi o 4 e 5. O direito privado interno e as subdivisões. A primeira subdivisão é o direito civil. E eu posso afirmar para vocês que o direito civil é a subdivisão de todo o ordenamento jurídico, não é só do privado não, de todo ele, mais complexa. Por quê? Que o direito civil é a subdivisão mais complexa de todo o ordenamento jurídico. Porque tem a disciplina da legislação mais complexa do nosso direito positivo, que é a Lei 10.406 de 2002, vulgo Código Civil. E a complexidade do direito civil é tão grande que faz com que o seu estudo seja desenvolvido praticamente durante todo o curso. Então vocês vão ver civil a partir do próximo semestre até o último semestre. Nosso curso é basicamente civilista. Então vocês vão ver civil 1, a parte geral, e depois cada uma das partes especiais vocês vão ver durante o curso, né? Para vocês terem uma ideia da complexidade dessa legislação, basta a gente analisar a estrutura dela. Então, ó, o Código Civil ele é dividido em duas partes: a parte geral e a parte especial. Como a parte geral é apresentada? 3 livros. O livro 1, que cuida das pessoas, onde vocês vão estudar a pessoa natural, a pessoa jurídica e o domicílio, entre os artigos 1º até o 78. O livro 2, que trata das diferentes classes de bens, que vocês vão estudar entre os artigos 79 ao 103.
E o livro 3, que trata dos fatos jurídicos, que vai do artigo 104 ao 232. Vocês vão estudar toda a parte geral em Civil 1. E aí, terminado o estudo de Civil 1 da parte geral, vocês vão passar a estudar a parte especial. Como é dividida a parte especial? 5 livros, mais o livro complementar. Só para vocês terem uma ideia, o livro 1 cuida da teoria geral das obrigações, ou do direito das obrigações. E vai do artigo 233 até o 965. Sabe quantos semestres vocês vão estudar esse livro? 3. Civil 2, vocês vão estudar a teoria geral das obrigações. Civil 3, a teoria geral dos contratos. E depois, lá no finalzinho, vocês vão estudar a responsabilidade civil. Isso só no livro 1 da parte especial. O livro 2... O livro 2 consiste na grande inovação do Código Civil, porque é um livro que vai trazer a disciplina de uma outra subdivisão, que é o direito empresarial. O livro 2 é denominado do direito da empresa, e que vai do artigo 966 até o 1195. É livro. A parte é separada em vários livros. Então, esse livro 2 não vai ser estudado por vocês em civil, e sim em direito empresarial. Tá? É uma inovação que o Código Civil atual trouxe. O livro 3 vai estudar os direitos reais, a propriedade, a servidão, a anticrese, a hipoteca, o penhor, o direito do promitente comprador, o direito de habitação, de fundamental importância porque tem vínculo com o direito imobiliário. E vai do artigo 1196 até o artigo 1510. Vão estudar em Civil 4. Depois, o livro 4 trata do direito de família, onde vocês estudam o casamento, a união estável, a filiação, o parentesco, a adoção, guarda, tutela, curatela. Artigo 1511 até o artigo 1783. Vocês vão estudar em Civil 5. Depois, o livro 5 trata do direito das sucessões, que vocês vão estudar as formas de sucessão, a sucessão legal, a sucessão testamentária, as espécies de testamento, codicilo, que vocês estudam entre os artigos 1784 até o artigo 2027. E por último, o livro complementar, que trata das disposições finais e transitórias, que toma o artigo 2028 até o artigo 2046. Perceberam a complexidade que é o direito civil? Por essa complexidade, a orientação que o Titinho dá para vocês, quando vocês estiverem lá se inscrevendo, educação física, moda, quando vocês estiverem se inscrevendo na prova da ordem, vocês vão ter que optar por uma subdivisão para vocês fazerem a prova específica. Não escolham direito civil, a não ser que vocês tenham muita segurança no estudo do direito civil, porque são inúmeras as peças atreladas ao direito civil processual civil. São tantas peças que muitas delas cabem até confusão. Então, a opção é uma orientação que eu dou, que seja pelo direito penal, que a quantidade de peças é bem diminuta, pelo direito administrativo, onde vocês vão estar diante de parecer, que é muito mais tranquilo. Não é que vocês não devam escolher, mas que só escolham se tiverem segurança. E o fato de vocês optarem por uma área para fazer a prova da ordem, não quer dizer que passando na prova, ganhando a carteirinha, você tenha que atuar naquela área. Você pode atuar em qualquer área do direito, desde que você queira e se especialize para isso, né? E até mesmo na hora de atuar no direito civil, não tem como o profissional atuar bem em todo o direito civil, pela complexidade dele. Ou atua no direito imobiliário, ou atua no direito sucessório, ou no direito de família, ou nos contratos, se especializando, porque se for querer atuar em todo o direito civil vai se complicar, porque é muito complexo esse subramo, essa subdivisão, tá? Então, o direito civil, ele vai cuidar de diversos aspectos da vida dos indivíduos
e aí em especial todos esses temas que eu passei para vocês, fazendo aí um breve relato sobre a estrutura do Código Civil. Tá? Então anotem um conceito aí para o direito civil. Direito civil é o conjunto de normas e princípios que regula a vida dos indivíduos. Nos seguintes aspectos. Início e término da personalidade. Capacidades e incapacidades. As obrigações. Os direitos reais. O direito de família. E por fim, a sucessão. Bom, então nós temos aí um conceito de direito civil englobando aquilo que o próprio direito civil trata, né? E isso faz com que essa subdivisão seja a mais complexa de todo o nosso direito. Professor, para o indivíduo ser considerado indigno, é Código Civil ou Penal que vai ser usado? Oi? O indivíduo, para ele não ganhar herança, ele ser considerado indigno. Civil, artigo 1816. É o herdeiro indigno. Olha, indigno. Tomou, hein? Hã? Diretamente. Tomou, o cara, a vida toda planejando. Meus queridos, a segunda subdivisão do direito privado interno é chamado de direito empresarial. Isso dá até o último período civil? Não. O direito empresarial é aquele que vai cuidar da atividade empresarial, que vai cuidar e disciplinar o empresário e a formação das sociedades empresariais, que são sociedades com intuito mercantil, né? Atividade de comércio, visam lucro, sendo que essas sociedades empresariais, elas são classificadas em espécie: sociedade SA anônima, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, ilimitada, sociedade simples. São diversas as sociedades empresariais que vocês vão estudar. Então, o direito empresarial, ele tem essa conotação. Tudo que pertine, todo caso que tiver lá, tendo conteúdo de atividade empresarial, de empresa e de empresário, pensem no direito empresarial. Tá? E uma particularidade importante acerca do direito empresarial é a seguinte, ó. Até 10 de janeiro de 2003, o nome não era direito empresarial, e sim direito comercial. Que cuidava da atividade de comércio, do comerciante e das sociedades comerciais, tendo a disciplina
da Lei 556 de 1850, Código Comercial. Na sua primeira parte, artigo 1º ao 455. Os outros artigos que formavam a segunda parte do Código Comercial estavam já em desuso, porque o Código é de 1850, então são artigos que não se aplicam ou não se aplicavam naquele momento, tá? Só funcionava a primeira parte, que disciplinava, né, as relações comerciais. Ocorre que, a partir de 11 de janeiro de 2003, que foi o dia em que começou a vigência do novo Código Civil, essa subdivisão mudou de nome. Em vez de direito comercial, passou a ser chamado de direito empresarial. E em vez de ter a disciplina da primeira parte do Código Comercial, já que esta foi revogada, passou a ter a disciplina da Lei 10.406 de 2002, Código Civil. Em especial, o livro 2 do Direito da Empresa, artigos 966 a 1195. Então essa é uma particularidade importante acerca dessa subdivisão, que mudou em 2003 de nome. 1195. Agora, meus queridos, a Lei 10.406 de 2002 foi criada por um grande jurista brasileiro de nome Miguel Reale. Inclusive, nós vamos citá-lo porque a gente vai estudar teoria tridimensional. E quando ele criou essa lei, colocando um livro tratando do direito empresarial, da atividade empresarial, das sociedades empresariais, ele tinha um objetivo. Qual era? Para ele, o direito privado interno tinha apenas duas subdivisões, o civil e o comercial. Quando ele dá a tratativa de tema comercial dentro do Código Civil atual, qual é o intuito dele? Fazer com que o direito civil absorvesse o direito comercial. Então ele queria tirar a autonomia dessa subdivisão, que ela não existisse mais de forma autônoma, e que esses temas fossem tratados dentro do direito civil, por professores de direito civil. Ele conseguiu êxito no seu intento, na sua empresa? O êxito que ele conseguiu foi dar a tratativa desse conteúdo no Código Civil. Mas ele não conseguiu êxito em unificar o direito privado, que essa era a ideia dele. Ele queria que o direito privado fosse resumido apenas ao direito civil, não tivesse mais o direito comercial. Conseguiu êxito nisso? Não, porque o direito empresarial é uma subdivisão do direito estudada nas instituições de ensino. Vocês vão estudar o direito empresarial, e não como professor de civil, apesar de se ter a disciplina do Código Civil, e sim como professor especializado em direito empresarial. Isso denota para nós que, apesar de ele dar a disciplina desses aspectos empresariais no Código Civil, ele não conseguiu unificar o direito privado apenas no direito civil, fazendo com que o direito empresarial ainda exista como subdivisão separada do direito civil, só tendo a disciplina do Código Civil, só isso. Então, esse intuito dele foi denominado de unificação do direito privado.
mas que não logrou êxito, porque o direito privado ainda tem essas duas subdivisões primordiais aí, que são o direito civil e o direito empresarial, né? Então, o que a gente pode colocar de conceito para o direito empresarial? Pode dizer assim, ó, é o formado por normas e princípios, que regulam as relações jurídicas, inerentes à atividade empresarial. É o formado por normas e princípios que regulam as relações jurídicas inerentes à atividade empresarial. Bom, então tudo que pertine à atividade empresarial, pensem no direito empresarial, que será estudado por vocês, salvo engano meu, em 3 ou 4 semestres. Tá? Professor de direito empresarial. Ronaldo, aquela lei de falência faz parte do direito empresarial? Tem a lei das SA, tem algumas leis aí. Eu estava lendo a lei de falência. Lei de falência. No caso da Gama Filho da universidade. Decretando. Eles não abriram um processo de recuperação judicial e estavam querendo. São requisitos para. Não é, cara? Ela pega uma ajuda da Gama Filho. Ela está falhando. É uma administração. Tradicional universidade, né? Estudei lá. Bom, agora eu tenho que abrir um parêntese com vocês acerca de uma outra subdivisão chamada direito do trabalho, tá? Por que abrir um parêntese? Porque acerca do direito do trabalho há uma grande discussão doutrinária que normalmente é cobrada em prova. Porque divergência doutrinária é bom tema para se cobrar em prova, porque vocês também serão cobrados em concurso público sobre isso, tá? Primeiramente, a gente tem que entender que o direito do trabalho ele vai ter a disciplina da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, e que é a CLT que vai disciplinar as relações jurídicas entre empregado e empregador. Primordialmente no que pertine, por exemplo, a horas de trabalho, salário, hora extra, férias. Então, temas de suma importância dentro da relação trabalhista. E é a CLT também que vai disciplinar contratos de trabalho, sejam eles individuais, sejam eles coletivos. O individual é aquele que tem um fulaninho de tal, que vai exercer uma função na empresa X, vai ganhar o salário Y, vai ter determinados benefícios. Isso tudo arrumadinho no instrumento contrato individual de trabalho. Já o contrato coletivo é aquele que vai ter a entidade representativa de uma categoria de trabalho e a entidade representativa de uma determinada atividade desenvolvida. Por exemplo, o Sindicato dos Bancários e a FEBRABAN, que representa os bancos. Vão sentar, né, e vão estabelecer as normas gerais da atividade desenvolvida pelos bancários nas instituições financeiras. Significando dizer que esse contrato em nível hierárquico está acima do individual. O individual tendo que se submeter a ele, né? Então esse é o direito do trabalho. Mas qual é a grande discussão doutrinária acerca do direito do trabalho? Isso aqui é uma chavezinha que representa o nosso direito positivo, nosso ordenamento jurídico, né? Nós vimos que a grande maioria dos doutrinadores apresentam o direito positivo de uma forma dicotômica, não é isso? Qual é a forma dicotômica apresentada para efeitos didático-pedagógicos, hein? Como é que é dividido? Quais são as duas partes? Os dois ramos? Direito público e direito privado.
público é aquele que vai disciplinar as relações do Estado, pautadas no interesse da coletividade, ocorrendo a subordinação. Já o privado, aquele que vai disciplinar os relacionamentos entre os indivíduos, pautado no interesse particular, ocorrendo a igualdade de condições. É isso? Então, desses doutrinadores que apresentam o direito positivo dicotomicamente, dois se destacam na divergência doutrinária acerca do posicionamento da subdivisão do direito do trabalho. Então, por exemplo, Reale diz que o direito do trabalho é subdivisão do direito público. Ele coloca o direito do trabalho como direito público. E por quê? Quais são os argumentos que ele utiliza? Primeiro, a relação trabalhista é uma relação que apresenta hierarquia. Então tem que ser representada graficamente numa linha verticalizada, onde o chefe é que manda e o empregado obedece. Então fica caracterizado na relação trabalhista a subordinação, que é um elemento do público, é uma característica do direito público, né? Além do mais, e aí seria um segundo argumento de Reale, as relações trabalhistas sofrem a disciplina de leis eminentemente públicas. Exemplo, a lei que cuida do fundo de garantia por tempo de serviço é eminentemente pública, porque o fundo é de ordem pública. Outro exemplo, a lei que cuida do PIS, Programa de Integração Social, que também é de ordem pública. E um terceiro exemplo, as relações trabalhistas sofrem a disciplina da lei ou da legislação previdenciária, que é uma legislação eminentemente pública. Então seriam dois fortes argumentos utilizados por Miguel Reale para dar a opinião dele de que o direito do trabalho é subdivisão do direito público. Ocorre a subordinação nas relações trabalhistas, onde o empregado se subordina ao empregador, e as relações trabalhistas sofrem a disciplina de leis públicas, do Fundo de Garantia, do PIS e da própria legislação tributária. Por outro lado, Paulo Nader entende que o direito do trabalho é privado. É uma briga ferrenha entre Nader e Reale. Quais são os argumentos utilizados por Paulo Nader aqui? Primeiro, para ele a relação trabalhista, que tem a disciplina do direito do trabalho, é entre empregado versus empregador. O empregado é uma pessoa natural, regida pelo direito privado, um indivíduo, e o empregador é uma entidade privada. É uma empresa, pode ser uma sociedade, ou seja ela qual for. Então, se não tem a presença do Estado no relacionamento, não pode esse relacionamento sofrer a disciplina do direito público, e sim do direito privado. E além do mais, diz Paulo Nader, se não tem a presença do Estado, nós não podemos caracterizar a existência do direito público, do interesse público aqui. Portanto, o interesse aqui é particular. Então, se o interesse é particular, nós temos elementos caracterizadores do direito privado. Doutrina majoritária entende que o direito do trabalho é privado, doutrina minoritária entende que o direito do trabalho é público. Diga. Porque as obrigações do empregador em relação à FGTS, PIS, contribuição previdenciária do empregado e do empregador e tudo mais, estaria mais relacionado à obrigação com o Estado. Ao direito empresarial do empregador com o Estado, não é? Não, mas aí não é regido pelo direito empresarial, não.
Isso aqui é outra disciplina. Direito empresarial é sociedade empresarial, atividade empresarial. Na realidade, você tem que saber separar a relação dos empresários, um para com os outros, e a relação da sociedade empresarial com o empregado dela. Não, no caso, a relação do empresário com o Estado só se torna efetiva. Não, mas não é empresário não, é a empresa que ele formou. A empresa que ele formou. A empresa, o CNPJ dele, né? Com o Estado, vincula aquilo ali, né? Porque se está regularizado bonitinho, se o empregado está regularizado bonitinho, por decorrência ele vai ter que dar. O direito do trabalho também regulamentar a relação entre empregado e empregador? Sim, mas na realidade a relação trabalhista tem a disciplina dessas leis também. Então, o que vai configurar esse relacionamento é ele ser público, portanto disciplinado pelo direito público. Até para que a empresa esse é o argumento. Participe de uma concorrência, ela tem que estar com a FGTS, que estuda em dia. Tem, porque é obrigação que decorre da própria legislação. Tem que cumprir a lei. O Paulo Nada entende que não tem subordinação. Não, ele não fala em subordinação, ele fala em relacionamento entre empregado e empregador, que não tem a presença do Estado. E a gente viu que o direito público disciplina relacionamentos do Estado. Então ele dá o argumento dele. A gente pode, de repente, tem que fundamentar, né? Segundo... Exatamente. Agora, meus queridos, ambos teriam razão, não teriam, nos seus argumentos? Ambos teriam razão. E é essa razão que cada um deles tem que faz com que surja um terceiro pensamento. Aí já não é uma linha dualista, dividida em duas partes, seria uma linha trialista. Porque aí entra o Paulo Dourado de Gusmão, que entende que o direito positivo é dividido em três partes. Aqui o Paulo Dourado de Gusmão, ele chama essa terceira parte de direito misto, ou ainda social. E ele coloca aqui o direito do trabalho. O advogado cobra muito barato. Ele é amigo do professor. Ele é amigo do professor. Ele só 30%. O nome dele, professor? Peço por favor. Mas tem uma lógica. Se eu tivesse essa certeza. Então 30% é o teto da ordem. Ninguém pode cobrar mais. Eu na época achei. 30%. Então, meus queridos, o que é que o Paulo Dourado de Gusmão, Paulo Dourado de Gusmão, tá? Paulo Dourado de Gusmão. Ele segue o argumento de Reale, ele entende que realmente o direito do trabalho tem aspectos do público, mas ele também compreende os argumentos de Paulo Nader, que o direito do trabalho tem aspectos do privado. Então, se o direito do trabalho tem aspectos tanto do público quanto do privado, ele achou por bem criar uma terceira parte do ordenamento jurídico chamada de misto, que é a mistura público-privada. E aí ele coloca lá o direito do trabalho. Você concordou com os dois. Ficou em cima do muro. Não brigou com ninguém. Ficou em cima do muro. E ele fala em divisão do direito aí, público e privado. Só olhando no índice. É 10. Depois você olha no índice. Tá? Meus queridos, quem sabe se isso não é uma questão de prova? Quem sabe? Quem sabe? Vamos torcer para que não. Vai cair questão de divisão do direito na prova. Vai cair questão de divisão do direito na prova. Eu vou colocar um caso concreto. Eu vou colocar um caso concreto na prova que vai exigir de vocês a aplicação do direito público ou do direito privado nesse caso concreto. Tá bom? E vai exigir o entendimento de vocês quando o Estado, num relacionamento, ele age como Estado, porque ele está agindo por interesse coletivo, quando ele age como um ente particular, porque ele não está ali buscando a realização do interesse coletivo, que é quando o Estado figura nas relações privadas.
Então tomem cuidado com um caso como esse aí na prova. Vamos tomar café, né? Já deu piso? 15 minutinhos, tá bom?